Só um minutinho, tá, pessoal? Então, muito boa noite, sejam bem-vindos. Disciplina Psicologia Organizacional, dia 27/5, e hoje nós iremos trabalhar a aula 10, Psicanálise, as emoções nas organizações. Nas aulas passadas, né, nós trabalhamos, né, a perspectiva psicanalítica e o contexto organizacional, né? Então, nós trabalhamos essa temática na aula 8, na aula 9, e hoje vamos encerrar esta temática na aula 10. Bem, na aula então na aula 8, nós trabalhamos, na verdade, na aula 8 nós trabalhamos o behaviorismo, né? Foi o início do nosso segundo bimestre. E aí a aula 9, como ela era mais extensa, é que nós iniciamos a temática da psicanálise de Freud, né? E aí nós separamos ela em 9.1 e 9.2, em que foram disponibilizadas as aulas gravadas, não é isso? E nós trabalharemos hoje o conteúdo aí da aula 10. Vamos lá, deixa eu só projetar. Isso. Bem, então nosso objetivo é mostrar a importância da compreensão da sexualidade, segundo Freud, nas organizações. Nós vamos estudar as fases do desenvolvimento da sexualidade no ser humano e realizarmos uma comparação, uma projeção dessas fases no contexto organizacional. Então, quando nós falamos de sexualidade, ainda hoje é um tema tabu, é um tema em que nós temos dificuldade de expressão. No contexto social, nas organizações, ainda mais. Então, se a sexualidade na sociedade é cercado de tabus, nas organizações foi e continua uma temática que é evitada. No contexto histórico, seja bem-vinda, Marta. No contexto histórico, Obrigada. ela foi negada e colocada como produto de fatores sociopolíticos. A sexualidade é aparentemente aceita ou legada a casos mais extremos, como assédio sexual. Então, ela aparece, né, no mundo do trabalho, dentro do arcabouço jurídico, sobretudo para proteção de casos extremos, como o citado. E quando nós falamos de sexualidade, é importante entender o contexto ao qual nós vivemos, que é o contexto capitalista. Então, com o advento do capitalismo, a ideia básica quanto ao tema era a seguinte: as relações sexualizadas deveriam ser controladas, pois, para o capitalismo, né,
é necessário que você canalize toda a energia sua enquanto trabalhador para a atividade de produção. Então, ela é considerada, e em muitos discursos esta lógica ainda está presente, em que a sexualidade ela acaba nos roubando energia do trabalho. Então, este ponto de vista, né, ele reflete, ele refletia de uma maneira indireta, fora da organização e diretamente dentro da organização. Então, durante muitos anos, o namoro, o casamento entre funcionários não era aceito na maioria das organizações, constando inclusive nas suas normas. Muitos funcionários, dentro desta realidade, dentro desse contexto, casavam-se escondidos, não comunicavam à organização e sabiam que, nesse contexto, ele sendo desvelado, um dos parceiros seria demitido. Isso evoluiu e nos anos 90 ocorreu uma mudança nos valores da sociedade que refletiu também nos valores empresariais, que é a permissão para o namoro, para o casamento entre funcionários. E as organizações partiram, né, do pressuposto de que esse período do encantamento, do estar apaixonado, que muda os nossos sentidos, que altera as nossas atenções, que canaliza toda a energia para aquela realidade. Este momento, né, esse período, que consequentemente leva a um comportamento que não é o melhor no mundo do trabalho, que é uma atitude mais relapsa ou um desligamento, né? A pessoa fica com a cabeça no mundo da lua, pensando no outro. É um período curto. E os benefícios poderiam ser obtidos na medida em que famílias se formam em torno da organização. Então, o que antes era demonizado passa a ser visto como até uma vantagem cultural, uma vantagem da cultura organizacional. Muitas empresas criaram programas de qualidade de vida. Nestes programas ocorriam e ocorrem, né, esses programas ainda existem, a convivência entre funcionários, né, a integração da empresa com a família no local de trabalho, né. Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Tá claro? Porque parece que minha Sim, conexão, o meu vídeo não tá normal, né? Não tá lento não, né? não, tá bom, tá normal. Beleza. Obrigado, Marta, pelo retorno. Tá ótimo. Então, obrigado. Então, esses programas de qualidade de vida começaram a integrar, me desculpe, a família com a empresa. Então, muitos acreditavam que manter pessoas que se, né, através de relacionamentos, que se apaixonavam aí na organização, equivaleria a manter as pessoas mais ligadas ao trabalho, com menos tempo de envolvimento afetivo fora do expediente. Então, portanto, um ganho. Muitas empresas usaram, né, esse slogan, que aqui nós somos uma família. E muitas famílias foram constituídas no âmbito do trabalho. Nada mais normal, visto que nós passamos a maior parte do nosso tempo produtivo do dia, né, sem contar o tempo em que estamos dormindo, mas a maior parte do tempo produtivo nós passamos dentro das organizações. Então, as empresas
começam a trabalhar essa relação da sexualidade, porém numa perspectiva de racionalismo. Então, de acordo com as culturas organizacionais, o que é culturas? Nós já falamos. É o conjunto de valores, crenças que os colaboradores da organização possuem, e tudo isso somado forma esse tecido cultural, esse amálgama cultural. Então, as empresas, de acordo com a cultura organizacional, seja de uma forma implícita, clara, nos documentos formais, ou seja, de uma forma velada, de uma forma não tão clara, né? Então, explicitamente formalizado, documentado, implicitamente velado, né? De uma forma velada. Elas se posicionam quanto às relações afetivas entre os funcionários. Então, e os afetos, né, de uma maneira geral, sempre são colocados também de uma forma superficial. Levar em consideração as emoções no ambiente de trabalho tem sido ainda hoje um tabu, uma tarefa árdua para os gerentes. As organizações nem sempre valorizam, né, o racionalismo em detrimento do emocional. Então, elas valorizam mais essa racionalidade no mundo do trabalho, né? Os resultados, a racionalidade. E aí, dentro desse contexto, não é um ambiente propício, né? Mas, como seres humanos, são relações que acontecem. E aí nós temos uma abordagem, visto que nós estamos falando da psicanálise, né, desde da última aula 9, que foi dividida em duas, para abordar a sexualidade. Freud, né, ele tem toda uma abordagem para isso, toda uma teoria para isso. Eu disponibilizei o livro, né, Totem e Tabu, que é um clássico de Freud, para vocês, como leitura complementar, né, não é uma leitura que você precisará ler agora para a prova, para a disciplina, né? Caso queira aprofundar na temática. Então, para abordá-la, a teoria freudiana que coloca de uma maneira mais completa a temática. Para Freud, a sexualidade é algo importantíssimo dentro da teoria freudiana. Tem uma relevância gigantesca. E uma revolução para a época, que chegou a ser um escândalo social, foi a afirmação controversa, a afirmação, por que não dizer disruptiva, da existência da sexualidade na infância e as fases desse desenvolvimento. Então, as suas ideias, as ideias de Freud, a criação, né, da psicanálise, ela baseou-se nas evidências clínicas, né, de atendimento de crianças e adultos. Então, ela resume, ela condensa o que se repetia em seus pacientes e o que Freud observava no dia a dia do seu atendimento clínico. Porém, a sua teoria ela não se limitava ao aspecto clínico, né, de atendimento. Ela ia além, na medida em que ela traz contribuições para a vida e a vida nas organizações, que é a análise que nós estamos passando aqui, né? Então, nosso conteúdo hoje bebe na fonte de Freud, e o grande livro, eu vou mostrá-lo ao final, eu disponibilizei para vocês, que é o livro, né, que dá esse arcabouço aí para trabalhar a sexualidade e as fases da sexualidade no contexto organizacional. Então, segundo Freud, isso foi falado na aula 9, né? Espero que vocês tenham assistido os vídeos, né? Eu peço que vocês assistam vídeo da aula 9.1 e da aula 9.2, tá, pessoal? Então, segundo Freud, o inconsciente está diretamente ligado com as diferentes formas
da sexualidade que é reprimida. O que é essa repressão, Carlos? É o impedimento de manifestação. Então, para Freud, o desenvolvimento sexual ele estaria dividido em 5 fases. E cada fase, o libido, que é a fonte do prazer, está direcionada e centralizada em um determinado ponto. E nós iremos fazer, a partir do livro, né, que eu já disponibilizei para vocês, nós iremos fazer essa correlação destas fases no contexto organizacional, que desemboca em uma atividade que eu solicitei para vocês, tá? Eu vou orientá-los também ao final da aula. Então, essas fases, né, nós temos no centro ali a fonte de prazer, que está direcionada a um ponto específico do corpo humano. Então, quando esta fase não é vencida, vivida satisfatoriamente, ou quando qualquer problema de ordem afetiva acontece, né, numa determinada fase aí da vida adulta, ou ainda quando a pessoa encontra dificuldades afetivas de viver a fase, essa fase ela é reprimida e ela volta de uma forma camuflada através do comportamento. Então, conforme a teoria de Freud, né, sobre a personalidade, ele enfatiza que os traços da vida adulta do indivíduo emergem das experiências da infância, que vão para o inconsciente. E, em particular, da maneira pela qual as crianças conseguem conciliar as exigências da sua sexualidade com as forças externas de controle e restrição. E nós fazemos essa justaposição no contexto organizacional, porque as organizações são formadas por pessoas. Não é que a empresa tem sexualidade, mas as pessoas que atuam nas organizações possuem o seu desenvolvimento sexual, e isso impacta no seu comportamento. Então, segundo Freud, né, a sexualidade ela é bastante ampla. Ela envolve todos os tipos de desejos, de gratificações libidinais, sejam orais, anais, fálicas ou genitais. Nós iremos falar de cada uma desses aspectos. Ele acreditava, né, que as crianças tipicamente se desenvolvem através dessas diferentes fases da sexualidade. E que à medida que as experiências vão sendo vividas, elas podem levar a várias formas de repressão que surgem na fase adulta. E a base teórica do que nós estamos trabalhando é Morgan, um livro de 1996, e essa citação é da página 211. Bem, mostrarei o livro ao final da nossa fala. Então, as organizações, elas também, fazendo uma justa posição, as organizações também possuem as suas características das fases do desenvolvimento sexual. Por quê? Porque as organizações são feitas por pessoas. Então, conhecendo estas fases, na perspectiva freudiana, né, nós podemos trazer à luz, né, e analisar essas compatibilidades, trazer melhores resultados, tanto para as pessoas quanto para as organizações. Criar uma cultura organizacional que, a partir da consciência, possa entender as manifestações no comportamento. Então, as fases que nós iremos estudar doravante são as seguintes: a fase oral,
a fase anal, a fase fálica e a fase de latência e, por último, a fase genital. Então, vamos entender o que cada fase dessa, segundo Freud, influenciou o ser humano e, segundo Morgan, as organizações. Vamos lá. Então, a primeira fase na infância, chamada de fase oral. Eu tenho um nenenzinho de 1 ano, ele está nessa fase. Então, ela vai do nascimento até 1 ano e meio ali de idade, né? Até os 18 meses, aproximadamente, tá? Então, isso não é algo matemático, né? Uma aproximação. Então, nessa fase, o desejo, a libido, que eu conceituo, né? Fonte do prazer. Então, a libido é a fonte do prazer. É o direcionamento para uma parte específica do corpo humano. Então, a libido, a fonte do prazer, está direcionada à boca, aos lábios, à língua. E Freud percebeu que, para se alimentar, a criança tem que sugar o peito, a mamadeira, e continua sugando após saciar a sua fome. Não é só para ter fome. Então ela continua sugando o dedo, a chupeta, o cobertor, porque não é uma relação apenas de fome. É uma relação de prazer que pode gerar segurança, que pode acalmar, etc, etc, etc. Então, além disso, todo e qualquer objeto que a criança agarra, ela leva até a boca. E ela descobre, né, que o sugar dá prazer, não é só para se alimentar. Então, quando essa fase é reprimida, e aqui nós fazemos um resumo, né? Isso aqui é trabalhado no livro que eu citei de Freud, né? E também no livro que dá base para essa teoria que estamos apresentando, relacionando as organizações. Então, quando essa fase é reprimida, quando ela não é suprida satisfatoriamente na infância, e perceba que nós vivemos um contexto social em que essa fase ela é muito substituída, né? Porque cada vez menos as mães amamentam os filhos por questões estéticas e também por questões do mundo do trabalho e da sociedade, que não acolhe, né, esse período tão importante para o desenvolvimento humano. Então, não supridas satisfatoriamente na infância ou em função de algum problema emocional que aconteça neste período, a pessoa não se resolve e ela não supera, né? Isso vai aparecer de forma camuflada assim que a pessoa vivenciar uma situação com grande envolvimento emocional. É na hora das emoções em que descobrimos em que fase o indivíduo não superou, né? É onde o inconsciente se manifesta. Então, comer, beber, fumar excessivamente são indícios da resolução não satisfatória desta fase. É um exemplo de manifestação. Então, outra característica deste período é que a criança ela está focada na sua satisfação, no seu prazer em si própria. Ela está totalmente voltada para a sua satisfação das necessidades individuais. E é por estas características, este período ele é reconhecido também por Freud como um período narcisista. Nós vamos falar do fenômeno de Narciso aí. Então, as organizações que valorizam o individualismo e o sucesso pessoal, ou chefes, funcionários com tais características, revelam a persistência na fase oral. São pessoas que não superaram, né, essa fase oral. Então, será que a sua organização é uma organização que a cultura organizacional é altamente individualizada? E os chefes da sua empresa são pessoas que incentivam o individualismo, o sucesso pessoal? Isso indica
que a sua organização, pela influência das pessoas que tomam decisões estratégicas, possa estar numa fase oral também. Então, muitas organizações, para além desse individualismo, né, apresentam um traço narcisista, cujas raízes estão em formas sublimadas de erotismo oral, dessa fase, ligado à satisfação de necessidades individuais. Então, as coisas são criadas para satisfazer a necessidade daquele indivíduo, que geralmente tem mais poder, influência na organização. Para alguns, isso se expressa em um individualismo agressivo, em que os principais valores organizacionais e individuais dependem da habilidade de se obter sucesso pessoal e de ser admirado pelos demais. Então, as pessoas estão sempre correndo atrás desse reconhecimento dos outros. Outros ainda traduzem, né, essa fase, ainda, né, este amor pessoal ou orientação narcísica para si mesmo, para ambientes comunitários em que a ética do apoio mútuo se torna dominante. Então, é uma visão positiva também dessa fase, né? Então, também temos essa criação de cultura organizacional nessa perspectiva. E aí, para cada fase, nós apresentamos um resumo. Qual é o resumo da fase oral? É uma tendência exagerada para atividades de satisfação oral, comer, beber, fumar, beijar. A credulidade, né, o ato de engolir tudo que lhe dizem, que é através de um humor sarcástico. A agressividade verbal, gosto pela discussão, né, no sentido de triturar as ideias, engoli-las, né? Mas também temos um outro lado, que é o da passividade, da aceitabilidade e da dependência dos outros, a dependência emocional. A segunda fase do desenvolvimento é a fase anal. Então, a partir de 1 ano e meio, de 18 meses, né, até os 3 anos de idade, aproximadamente é a duração dessa fase. É o período em que a criança estaria aprendendo a controlar as fezes e a urina. É também um momento, né, do desfraude, né? É um momento em que os pais, tutores daquela criança, os avós, os tios, quem estiver na responsabilidade dessas crianças, procuram muitas vezes recompensar quando estas, né, ações são feitas no local e no momento adequado. E, por sua vez, desestimulam a mesma atividade em contextos inadequados, em circunstâncias inadequadas. Então, é o momento em que a criança vive, né, experiências de frustração e de recompensa, em reter ou expulsar as fezes ou a urina. Então, se o treinamento for muito severo, né, a criança fez xixi na roupa, na cama, e ela é severamente punida, e a preocupação com a limpeza ali for exagerada, a fase poderá ser frustradora. Os problemas de ordem emocional podem... Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Gustavo. Seja bem-vindo. Então, os problemas de ordem emocional, eles podem acontecer nesta fase. Então, Freud observa que na vida adulta, essa fase, ela se manifesta na avareza, que está ligada à retenção, no prazer do acúmulo ou retenção de bens, pessoas que têm dificuldade em desapegar-se, ou, por sua vez, também na limpeza e no excesso de organização. Também são resultados dessa fase anal.
E nas organizações? Nas organizações temos as necessidades de domar e de dominar, que se manifestam na preocupação exacerbada com horários, com detalhes, com programas planejados, seguidos à risca, gestão de projetos, assim como uma preocupação excessiva com a ação de organizar. São manifestações de uma fase anal mal resolvida quando são levadas ao exagero. Então, organizações muito focadas aí nessa necessidade que tudo saia à risca do que foi planejado. Morgan, que é o autor principal que nos respalda, aponta que a administração científica, né, taylorista, como um modelo do resultado de uma fase anal não resolvida de Taylor. Aponta também, né, como as organizações burocráticas que trabalham numa perspectiva mecanicista têm uma configuração anal. Então, à medida que se examina a forma de uma organização burocrática, nós devemos ficar alertas para o significado oculto de uma excessiva regulamentação, de uma excessiva supervisão da atividade humana, focada, né, no planejamento, na programação implacáveis do trabalho, e para uma ênfase exagerada na produtividade, em cumprir regras, em obediência, em dever e disciplina. Estão vinculados à fase. Então, a burocracia é não só uma forma mecanicista de organização, só resgatando, né, porque os alunos que são do curso de administração estudaram, né, as teorias organizacionais, e nós temos ali a teoria burocrática de Max Weber. E uma das críticas da teoria burocrática é essa visão mecanicista, que é considerar o ser humano como uma engrenagem de uma máquina da organização, né? Então a burocracia não tem essa crítica apenas da visão mecanicista, mas também uma forma de não superação da fase anal. Então, de maneira não surpreendente, descobre-se que algumas pessoas são capazes de trabalhar nesse tipo de organização melhores do que outras. Algumas pessoas se adaptam muito bem a esse contexto. Se as burocracias, né, são fenômenos anais que encorajam um estilo de vida anal dessa fase, então tais organizações irão provavelmente operar melhor quanto melhor os empregados se enquadrarem dentro do tipo de caráter anal, né, de não superação dessa fase. E daí retirarem inúmeras satisfações ocultas exatamente por trabalharem neste contexto, seguindo as regras. Resumindo, nessa fase anal, então, do indivíduo, tendência para a avareza, para a meticulosidade, para obstinação excessiva, podendo desembocar até num toque, né, transtorno obsessivo compulsivo, e a preocupação com a ordem e a limpeza, que é o caráter retentivo anal. Por sua vez, nós falamos que a fase anal ela tem a retenção e a expulsão, né? A parte do expulsivo, tendência para crueldade, sadismo, violência, destrutividade, rebeldia e desorganização. São elementos dessa fase. Terceira fase, fase fálica. Essa fase ela é do terceiro do ano 3 ao ano 7 de idade aproximadamente, do terceiro ano ao sétimo ano. E é um momento de descoberta da existência dos órgãos genitais. Tá? Inicia-se o interesse pelos órgãos genitais. Então, é o momento em que as crianças, né, se diferenciam anatomicamente as diferenças quanto à sexualidade.
e aguçam a curiosidade. Então, a fantasia ela é aguçada pelo interesse na procriação, nos papéis, nas atividades sexuais dos pais, no nascimento do bebê. Então, é comum nessa fase as crianças se interessarem, né, por como vieram ao mundo. E considerada dentro das 5 fases, a fase mais conturbada no desenvolvimento sexual. Justamente porque ainda somos gerações de educação sexual conturbada. Ainda é um tabu social, né? E muitos grupos também trabalharam isso de uma forma, num extremo oposto dentro das escolas, confundindo, né, educação sexual com liberalismo e outros elementos que eu me reservo ao direito de não nominá-los. Então, é nessa fase também que acontece o famoso, dentro da teoria freudiana, complexo de Édipo. Vamos falar dele. Então, os órgãos genitais tornam-se o centro da atividade erótica. O complexo de Édipo, né, ele foi baseado na tragédia grega, dentro da mitologia grega, em que o jovem Édipo assassina o pai e casa-se com a mãe, né? Na mitologia, nós temos deuses com uma perspectiva diferente do Deus, né, monoteísta do cristianismo, da Igreja Católica e, por que não, do protestantismo. Na perspectiva grega, poética, nós temos uma construção de deuses que se aproximam muitas das vezes com o comportamento humano, com falhas. São deuses falhos, são deuses que vêm ao encontro da humanidade e se entrelaçam, inclusive tendo relações sexuais com humanos, né, com a humanidade. Enfim, são perspectivas diferentes. Então vamos falar do complexo de Édipo. Os psicanalistas chamam de complexo de Édipo a atração que a criança sente pelo seu progenitor do sexo oposto. Se é uma criança do sexo masculino, pela sua mãe, e enxerga no pai como um inimigo. Se é uma criança, como um rival, me desculpe. Se é uma criança do sexo feminino, pelo pai, enxergando na mãe uma competidora. Então, ela ama o pai, mas, ao mesmo tempo, o odeia, por ele possuir o objeto do seu desejo. Então, o menino, para conquistar o amor de sua mãe, procurará espelhar-se no pai, já que este tem o amor da sua mãe e o contrário também. A mãe espelhará a filha se espelhará no comportamento da mãe para conquistar o amor do pai. E aí nós entendemos a dificuldade, né, nas relações sociais em que esta configuração, né, dos lares com essa figura paterna e materna nem sempre está presente, e é óbvio que substitutos são colocados neste lugar, representando este papel. Então, o mesmo ocorrerá com a menina em relação ao seu pai. Quando a criança vive num lar em que os papéis do homem e mulher são respeitados e valorizados, ela vence essa fase. Quando estes são desrespeitados, ou há depreciação do homem por parte da mulher, ou da mulher por parte deste homem, o menino procurará não imitar o pai, ou a menina não imitará a mãe, e buscará outras referências. Então, o complexo de Édipo, ele configura a identificação com o progenitor do mesmo sexo, caso a fase seja resolvida.
Então, figuras maternas e paternas também permeiam a organização. Então, a empresa, ela emerge para muitos funcionários como a mãe protetora que é severa quando o filho não obedece ou acata suas ordens. Porém, é uma mãe protetora quando o filho é fiel a ela. As relações de autoridade refletem esta parte da infância. Então, nas organizações, para ser aceita, a pessoa acata as regras da mesma maneira que a criança acata as ordens de seus pais para se sentir apreciada e amada lá na sua infância. Dentro das organizações, observa-se ainda papéis maternais, como ajuda, proteção, ligado ali, né, hierarquia das necessidades de Maslow, a primeira hierarquia ali, o primeiro tópico, que é a necessidade de sobrevivência, né, fisiológica, e o segundo tópico, a necessidade de segurança. Os alunos talvez se recordem da hierarquia das necessidades de Maslow. E aí, dentro dessa fase, nós podemos discutir o papel da liderança. O universo da psicanálise é o universo do inconsciente, da fantasia. Então, o bom líder é aquele que incorpora traços de fantasias das pessoas projetadas em sua pessoa. Então, nós projetamos nos líderes esta relação da fase fálica. Então, esses traços, eles estão relacionados com os papéis de pai, mãe, que a criança absorveu nessa fase edipiana, de Édipo. Então, como a fase edipiana, ela reforça os papéis masculinos e femininos, estes podem ser observados dentro das organizações e até mesmo de países. Organizações mais tradicionais encontram suas raízes na perspectiva de uma família patriarcal, centrada na figura do pai, centrada nas características associadas ao sexo masculino, inclusive na agressividade física. Estruturas modernas já são enraizadas em um contexto mais feminino, de cooperação e de maior flexibilidade, e por que não dizer, de elementos de inteligência emocional. Vamos resumir a fase fálica. Então, falta de maturidade no plano afetivo, quando não superada na infância, dificuldade no plano do relacionamento sexual, personalidade muitas vezes bipolar, promiscuidade, castidade, sedução, recusa, são características desta fase. E por último, temos a fase de latência. Ela acontece dos 7 aos 12 anos de idade, onde o ciclo se completa, e é a fase em que os impulsos estão impedidos de se manifestar. E toda a energia será canalizada para atividades culturais e aquisição de leitura e da escrita, uma fase que exige, né, muita dedicação. Então é a fase mais calma do desenvolvimento sexual. Nas empresas, os empregados excessivamente envolvidos no trabalho, chamados de workaholic, seriam aqueles que reprimiram na fase de latência o seu desenvolvimento sexual, canalizando toda a energia, no caso da vida adulta, para o trabalho. Então, nesta fase, nós temos a capacidade de sublimação dos impulsos do id, né? Então, a gente supera o cérebro reptiliano, acalmando aí os desejos. Esse período, a religião também tem uma importância grande, né? A satisfação ao desejo sexual de forma socialmente aceitável, capacidade de amar, de cuidar, e não se identifica uma zona exclusiva de erotização, ou seja, né, a energia libidinal ela está investida em um objeto fora do próprio corpo, um objeto que não o próprio corpo. E finalizamos, me desculpe, eu tinha falado a quarta como a quinta, na última fase, que é a fase genital.
que é a partir dos 12 anos de idade. Então, é a fase em que o libido vai estar direcionado ao parceiro afetivo. Empresas mais livres, mais flexíveis, mais inovadoras estariam nessa fase. Então, quanto mais primitiva é a empresa, mais ela está ligada às fases anteriores. E quanto mais modernas são, estão mais ligadas às fases ao final. Então, quando se tornam mais maduras, né, as empresas e também os seres humanos. Embora o contexto da sexualidade apresentada por Freud possa parecer estranho e até mesmo absurdo por quem não está ouvindo pela primeira vez, ele deve ser levado em consideração. O que se deseja aqui é conhecer de fato todos os fatores que influenciam a vida na sociedade e, obviamente, por consequência, a vida das organizações e dos colaboradores que fazem parte dessas organizações. Então, conforme se observa, né, no mundo das organizações, cada vez mais possível reconhecer as várias maneiras pelas quais a sexualidade foram reprimidas aí, e isso pode ser manifestado às atividades diárias. Impulsos sexuais, fantasias, influenciam as políticas da organização. Temos muitos trabalhos em relação a isso. Comportamentos neuróticos determinam atos compulsivos, fantasiosos, paranoias, ações de masoquismo, compulsividade dentro das relações de trabalho. Todas essas manifestações comportamentais ligadas aos impulsos sexuais e às fantasias. Então, a sexualidade, ela é reprimida. Quando ela é reprimida, né, ela está ligada à maioria dos problemas organizacionais mais difíceis e persistentes. Aqueles que estão ali, né, no mais profundo do ser, sobretudo da liderança dessa organização. Por quê? Porque são influências inconscientes que são manifestadas frequentemente e estão ligadas às personalidades do indivíduo que estão nas organizações. Então, muito pode ser feito para resolver problemas em termos pessoais e interpessoais. E qualquer problema passa inicialmente pelo reconhecimento do significado que aquele problema tem. Reconhecer a existência desse problema, que aqui no caso foi a reprimenda da sexualidade que influencia a personalidade do indivíduo. Então, as empresas, muitas das vezes, normatizam, institucionalizam inquietações inconscientes dentro da estrutura e das culturas organizacionais. Recomendo fortemente a leitura do livro do Morgan, ao qual eu faço a seguinte citação. Então, uma compreensão completa do significado, da importância da sexualidade reprimida vai gerar o quê? Vai implicar em quê? Em um novo tipo de teoria contingencial das organizações, uma teoria que se adequa ao contexto. As organizações, elas não são condicionadas somente pelos ambientes em que atuam. Elas também são moldadas pelos interesses inconscientes dos indivíduos que ali estão, pelas forças inconscientes que determinam os grupos sociais que coexistem ali nesta organização. Então, alguns problemas organizacionais, como produtividade, relacionamento dentro das organizações, são decorrentes aí desse armazenamento de frustrações do passado no inconsciente. Muitos administradores dão férias ou licença para funcionários que apresentam um problema, acreditando que vai ser algo passageiro, mero engano. Estão lidando apenas com a consequência, com o sintoma e não com a causa.
Então, bons funcionários que começam a adoecer sem problemas de ordem física, muitas vezes, né, ou pessoas com racionalismo exagerado, se enquadram nesse caso de camuflagem dos sentimentos. Sei que é um assunto complexo, né? Aqui nós apenas dei uma pincelada, né? Não tem respostas prontas quanto a isso. Recomendo a leitura, né? Vou mostrar aqui para vocês. Esse livro foi disponibilizado. Volto a dizer, né? Eu disponibilizei 3 livros para vocês. Totem e Tabu, que fala sobre essas fases na perspectiva de Freud, né? Então é como se fosse a origem desse debate. Um livro divertido, né? Se Freud, só Freud explica, falando também de Freud nas relações. E finalizamos, então, esse aqui, ó, de Joel Levy. Então, todos os conceitos de psicologia que você precisa saber dentro das explicado de uma forma mais leve. E para finalizar, o livro de Garrett Morgan, que é a base, né? Imagens da Organização. Então, esse é um livro fantástico, que dá sustentação a tudo que nós falamos aqui, tá? Então, é este o livro. O livro não é um livro novo, né? Mas não tem a necessidade. Então, ele fala sobre essa representação das imagens na organização nessa perspectiva freudiana e da sexualidade, né? Então, ele trabalha, para entendermos aqui os tópicos, né? As promessas de imagens da organização, o poder da metáfora na organização e na administração, a mecanização assume o comando, né? As organizações vistas como máquina, a natureza entra em cena, as organizações vistas como organismo, então é um período em que a biologia passa a influenciar, por isso que muitas características que nós atribuímos às organizações são características humanas, como se a organização fosse um ser vivo. Isso influência de teorias de destaque social à época. Aprendizagem e auto-organização, as organizações vistas já no contexto mais atual, né, mais contemporâneo, como cérebros, a criação da realidade social, e aí a gente poderia, né, ele não alcançou isso, porque o livro é de 96, mas nós podemos, nessa questão de teias, né, trazer até para a perspectiva da inteligência artificial contemporânea. A criação da realidade social, as organizações vistas como culturas, interesses e conflitos de poder, o mito da caverna de Platão, revelando a lógica da mudança e as suas dificuldades. E aí a fase repulsiva, né, as organizações como instrumentos de dominação e implicações práticas desta visão, né? Então, é um livro que vale a pena uma leitura aí, tá bom? Então, era isso que tínhamos quanto ao conteúdo da aula 10. Eu disponibilizei para vocês, né, no nosso site. Deixa eu ignorar isso aqui para mostrar. Nós temos... Ah, me desculpe, eu tava aparecendo cinza para vocês o livro aí, né? Me desculpe. Então, nós temos a aula 10, os livros, e eu disponibilizei uma atividade. Deixa eu só atualizar. Tá sem áudio, professor? Ah, me desculpe. No que eu apertei o F5 aqui, eu atualizei, inclusive, a página que eu estava aí, por isso que eu saí da gravação. Me desculpe. Mas vocês vão observar que na aula da data de Professor, hoje... perdão interromper. Minha bateria está descarregando aqui
E eu tô Tranquilo, longe Gustavo. de casa, tô no shopping. Escreve aí no chat seu nome, tá? Só para registrar a presença, por favor. Então, obrigado. Obrigado. Então, eu deixei para vocês uma atividade, tá, pessoal? Que atividade que é essa? Com base na aula 10, então vocês vão revisá-la e vocês irão, os demais alunos, eu peço que escrevam no chat também o nome, tá? Para registrar a frequência. Então, com base na aula 10, vocês irão analisar uma organização que vocês estão trabalhando ou que tiveram contato, que trabalharam, ou se não estão trabalhando, procurar analisar uma organização e, diante dessas 5 fases, identificar pelas características da organização, da cultura da organização e, sobretudo, a característica dos líderes dessa organização, em que fase a organização está, que fase a organização predomina, tá bom? Então, revejam a aula 10, se necessário for, assistam essa videoaula gravada e eu vou subi-la, né? Agora eu vou disponibilizar para vocês e façam essa atividade, tá bom? A atividade tem prazo de 1 semana, tá? Ah, tá aqui, eu coloquei ela como atividade 6, mas no dia errado, me desculpe, é para o dia de hoje. Então eu tenho que subir ela aqui, ó. Tá aqui, ó, atividade 6. Análise da organização. Então, com base na aula 10, classifique uma organização que tenha contato com base nas características das fases apresentadas em aula. Fase 1, 2, 3, 4 ou 5. Justifique o porquê a organização se encontra nessa fase e faça uma análise desse contexto. Então, pelo menos ali próximo a uma página, tá, pessoal? Então, faça uma análise da cultura da empresa e o porquê essa empresa está nessa fase, qual a predominância do comportamento das pessoas e dos líderes, e isso vai te dar uma ideia de qual fase está, tá bom? Então, essa é a atividade 6, para ser postada até o dia 3 de junho, né, até a próxima semana. E na próxima semana nós damos continuidade. Quase aí finalizando nosso conteúdo, e eu devo dar as orientações também em relação à prova, né? A nossa prova deve ocorrer aí aproximadamente até o dia 10 ou 17, tá? Mas eu vou informá-los a respeito disso. Então, seria isso. Muito obrigado e até a semana que vem, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, boa noite. Tchau, professor, até mais. Tchau, tchau. Até mais. Boa Obrigado. noite, professor. Obrigado, Boa noite. professor. Boa noite. Obrigado.